Salve, salve galera, Ferrer na área, saca só. Tô trazendo pra vocês hoje um anime que fez muito sucesso na época e que com certeza, mesmo que você já tenha assistido, vale a pena relembrar essa maravilha. Sim, primeira temporada de Sword Art Online. Como de costume, o nome vai estar no primeiro comentário fixado, então já dá aquela macetada no like e se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Fiquem com o resumo aí, valeu! O anime começa mostrando uma galera fazendo filas e filas para adquirir uma cópia de um novo jogo de realidade virtual que iria ser lançado, o Sword Art Online. No seu dia de lançamento, foram somente 10 mil cópias limitadas vendidas, e um dos felizardos jogadores que conseguiram essa proeza foi o nosso protagonista, Kirigaya Kazuto. Um pouco antes dos servidores entrarem online no dia 6 de novembro de 2022 às 13 horas, nosso protagonista veste seu Nerve Gear e inicia sua imersão no jogo, indo parar na cidade do início, localizada no primeiro andar do mundo virtual de Aincrad, utilizando o nickname de Kirito. Outro jogador chamado Clan percebe que ele participou do beta antes do lançamento e pede ajuda para que ele mostre o caminho das pedras. Então ele lhe dá os passos iniciais caçando javalis não agressivos do campo, o suficiente para o Ruivinho entender a mecânica do jogo. Porém, logo no final da tarde, ele se despede, pois está na hora de bater aquela larica que pediu pelo iFood. Mas havia um problema, parece que o botão de logout havia sumido do menu. E considerando seu primeiro dia de jogo, é natural que existam bugs, mas mesmo assim, tem algo estranho. O tempo na vida real está passando de forma diferente, e mesmo que seja um bug, o nosso protagonista estranha que os administradores do jogo não tenham feito um comunicado global sobre o defeito. Até que de repente, ambos os dois e todos os 10 mil jogadores são transportados para a cidade, onde o criador do jogo, Kayaba Akihiko, faz pessoalmente a cerimônia de abertura da loucura que estava por vir. Ele comunica a todos que a ausência do botão de logout não é um erro, e sim uma condição intencional do desenvolvedor, e aqueles que tentaram sair de forma forçada, por exemplo, tendo seus Nerve Gears removidos no mundo real, tiveram seus cérebros fritos, instantaneamente. A única maneira de sobreviver e voltar à realidade é derrotando o último chefe no 100º andar de Aincrad. E para piorar, é um jogo de uma única tentativa. Se a pessoa tiver seus pontos de vida reduzidos a zero, seu cérebro na vida real também será derretido na hora. Depois dessa notícia, o avatar de cada jogador se transforma para refletir sua aparência na vida real. Ou seja, os espertinhos que se fingem de mulher foram pegos no pulo. Nisso, o Game Master mete o pé da praça pública e o caos é instaurado nos jogadores. Entendendo que isso se tornou uma corrida pela sobrevivência com recursos limitados, Kirito pede a Clan que vá com ele para a próxima vila. Porém, o Ruivinho decide ficar para trás, pois não pode abandonar seus amigos. Dito isso, os dois se separam e nosso protagonista começa sua corrida solo para se tornar o mais forte possível. Um mês depois do início cabuloso desse jogo, mais de 2 mil pessoas dos 10 mil jogadores originais foram de arrasta pra cima, e alguns dos mais fortes se reúnem para discutir como derrotar o primeiro chefe. Um deles, chamado Diablo, revela que seu grupo descobriu o esconderijo do primeiro chefe, e o seu plano é liderar uma armada composta de vários grupos de jogadores para dominar seu covil. E como jogador solo, nosso protagonista procura um grupo para se juntar, mas vacilou em seus pensamentos e até mesmo ficou isolado. Só que quando ele olha para o lado, encontra uma outra jogadora solo, chamada Asuna, e sugere que os dois formem uma dupla. Antes que a reunião de estratégia continue, um aleatório chamado Kibal interrompe afirmando que aqueles que participaram do teste beta precisam se desculpar pelas 2 mil pessoas que já se foram. Alguns jogadores sentem que foram desprivilegiados e abandonados por falta de conhecimento em relação à mecânica do jogo e coleta de recursos, e agora estão exigindo compensação. Nesse momento, Ágil, um careca musculoso se levanta, colocando Kibal em seu devido lugar. Em seus argumentos, os jogadores beta são aqueles que escreveram e distribuíram os guias do jogo de forma gratuita, e todos tiveram acesso às informações, o que invalida o discurso do Kibal, que estava choramingando. Finalmente, com a confusão encerrada, os grupos seguem para enfrentar o Yufeng, líder dos Kobolds. Usando as informações do guia, aparentemente tudo ocorre bem, até o chefe sacar uma segunda arma e mudar completamente o seu padrão de ataque. Nem tudo que estava no teste beta foi mantido pelo lançamento. O criador do jogo havia feito o upgrade clássico de chefões. Nosso protagonista até tenta gritar para avisar Diablo sobre o ocorrido, mas não é rápido o suficiente e o chefe simplesmente dá uma fatiada nele. Kirito até tenta dividir uma poção com o comandante, mas já era tarde demais. Antes dele desaparecer e de arrasta para cima, Diablo confessa ser um jogador beta e pede para que Kirito derrote o chefe.
Agora, com sangue no olho, nosso protagonista e Asuna começam seu ataque ao chefe juntamente com o Careca Grandão. Por fim, depois de uma trocação e porradaria imensa contra o líder dos Kobolds, nosso protagonista consegue finalmente dar o golpe final no chefe do primeiro andar, para delírio da galera. A alegria de todos é tremenda, conseguindo assim liberar a entrada para o segundo andar. O único com pensamentos vitimistas é o Chupeta do Kibal, que acusa Kirito de ser um ex-testador beta, pois sabendo do ataque do chefão, ele poderia ter salvo o Diablo. Isso gera uma certa comoção no grupo, mas para surpresa de todos, nosso protagonista começa a rir freneticamente, e seu comportamento muda, de uma pessoa até bem arrogante. Além de comentar que todos os novatos ali na sala são melhores jogadores que muitos dos que participaram do beta. Ele retruca não ser um jogador qualquer, ele foi simplesmente o que chegou mais longe de todos durante o teste, e reconheceu o padrão de ataque do chefe pelos monstros que lutou no andar superior. Por ter essa informação privilegiada, a galera até o taxa de beta trapaceiro, ou bitter, um título que ele toma para si, juntamente com o ranço da galera. Antes de ir, Kirito se despede de Asuna, elogiando a sua força e também aconselha a garota a ingressar em uma guilda, ao invés de se limitar jogando sozinha, pois assim ela se tornará ainda mais forte. Meses se passam e já no 11º andar, a guilda Moonlight Black Cats está fazendo um brinde para agradecer Kirito por salvar suas vidas. E apesar de ser um jogador solo, ele aceita a oferta de ingressar na guilda, mas esconde seu verdadeiro nível dos membros, e mesmo não sendo tão transparentes com ele, nosso protagonista desenvolve uma boa amizade com a guilda. Em uma certa noite, após voltar do up solo, o líder da guilda envia uma mensagem para Kirito explicando que Sati desapareceu. Ele a encontra em um esgoto, onde ela propõe que eles parem de lutar, enquanto outras pessoas terminam o jogo, algo que muitos jogadores têm feito por sinal. Para acolhê-la no medo de enfrentar monstros, nosso protagonista garante que a guilda é forte o suficiente para protegê-la, enquanto ele também faz a mesma promessa. Posteriormente, todos os membros decidem explorar uma dungeon, enquanto o líder busca adquirir uma casa para servir de quartel-general da guilda. Lá eles entram em uma sala secreta com apenas um baú no centro. Nosso protagonista, sendo experiente, suspeita que seja uma armadilha e tenta avisá-los. Claro que os demais estavam surdos de tanta ganância e caem em uma emboscada. Para completar, também não conseguem fugir da armadilha, pois a sala desativou seus cristais de teletransporte. Como resultado, todos são mutilados, um a um indo de base, enquanto que nosso protagonista se sente impotente de não conseguir salvá-los, finalizando ainda o seu horror com a despedida de Sati. E vocês acham que poderia ficar pior? Sim, pois o líder da guilda comete simplesmente o contrário de viver, assim que soube do que aconteceu dentro da dungeon. Esse momento pesa bastante a cabeça de Kirito, que ao saber que existe um item dropável de um chefe que aparece no dia do Natal, capaz de ressuscitar um jogador, ele resolve dar tudo de si para obtê-lo. E ao chegar no mapa, ele descobre que a guilda de Clan o seguiu, mas eles não são os únicos em busca desse item raro. A guilda da Aliança dos Dragões Divinos deram as caras, e Clan promete segurá-los, dando ao nosso protagonista tempo suficiente para encontrar o chefe, Nicholas o Renegado, e derrotá-lo sozinho. Ele consegue dar cabo do monstro, pega o item, e quando ele volta do mapa, Kirito reencontra Clan e dá o item para ele, pois para si seria inútil. Afinal, para funcionar, a joia deve ser usada nos próximos 10 segundos após o usuário ser derrotado, ou seja, não tem como reviver ninguém da guilda Black Cats. Depois da frustração, de volta à pousada, ele recebe uma mensagem gravada de Sati antes dela ir de base, que tinha sido programada para ser entregue no Natal, explicando como ela era grata por sua amizade e como não queria que ele se culpasse pelo seu fim inevitável. Se ele já estava se sentindo um merda, imagina agora depois de receber essa mensagem. Desabou em lágrimas. Um tempo se passa e a cena corta para Cílica, uma treinadora de bestas que após um discurso com Rossalia, outra membra do seu grupo, ela resolve seguir seu próprio caminho. Porém ela se perde e é cercada por monstros, e só não levou a pior porque o seu Digimon Pina se sacrificou por ela. E em seguida, eles são todos deletados por Kirito, que passava por perto. Percebendo que ela é uma treinadora que acaba de perder seu mascote, ele pergunta se a pena da sua mão é um item nomeado. Essa é a alma do animal que pode ser ressuscitada através de uma flor, obtida no 47º andar, desde que não tenha se passado mais de 3 dias depois da morte. Quando voltam para a cidade, Rosalia zomba de Cílica por perder seu Digimon, e parece que ela ainda tem outros planos ardilosos para a baixinha. Por sinal, ela não consegue entender como essa ruiva alta pode ficar de boas, sendo mala a esse ponto. Acontece que esse é o primeiro MMO que a garota joga, então existem regras básicas para identificar pessoas que cometeram crimes.
Quando o indicador verde em sua cabeça fica laranja, significa que o usuário infringiu alguma regra do jogo, e vermelho quando ele fez um PK, Player Kill. Fora isso, ela pode agir da forma que quiser. Afinal, essa é a liberdade da internet. Ainda naquela noite, enquanto eles discutem o plano para reviver Pina, nosso protagonista ouve alguém fora do quarto, sugerindo que eles estão sendo stalkeados. Mesmo assim, o plano não muda. Eles embarcam na jornada pelo andar 47, onde fica a Colina das Memórias, e após algumas desventuras para obter experiência, eles encontram a Flor e decidem esperar para reviver Pina em um lugar seguro. No entanto, no caminho de volta, Kirito percebe que Rosalia já havia armado uma emboscada. Acontece que a garota de cabelo vermelho fazia parte da guilda de meliantes, chamada Titan's Hands. Basicamente, os bandidos observam os jogadores fracos para roubá-los, e até mesmo fazer coisas piores. Rosalia, por ser uma jogadora de cor verde, servia como isca para que seus companheiros fizessem o trabalho sujo, e a Ruivinha acha que pegou mais um, porém, era nosso protagonista quem estava caçando o grupo. Ela até subestima nosso protagonista, não acreditando na força dele, e quando manda seus lacaios atacarem, simplesmente não entende nada, porque só com o poder de regeneração passiva ele tanca todo mundo, não havendo nada que eles possam fazer, ao menos aceitarem a derrota. Ou todo mundo se entregava para ser presos, ou cabeças iriam rolar. E até que a Ruivinha tentou jogar o verde com o nosso protagonista, que logo ameaçou ela, tacando drops na mesa e pedindo para ela medir. Um caso fechado, Kirito se desculpa para Celica, explicando que usou ela para chegar até a Rosalia, mas na real tá de boa, pois Pina ressuscitou e agora eles seguem separados, prometendo que se encontrarão em novas aventuras futuramente. Mais um tempo se passa e a cena muda para uma reunião estratégica liderada por Asuna para vencer o chefe do andar 56. A garota se tornou bem autoritária e disposta a atrair o chefe para o meio da cidade, de forma que ele ataque NPCs, o que diminuiria o risco aos jogadores reais. Nosso protagonista é prontamente contra a ideia, mas a garota é inflexível. Parece que existe uma tensão de feromônio entre os dois, desde quando se despediram do primeiro andar. Algumas semanas se passam. No andar 59, ela encontra Kirito tirando uma soneca logo abaixo de uma árvore. A garota tenta repreendê-lo com sua lógica de estar desperdiçando tempo enquanto poderia estar upando em uma dungeon, mas ele insiste que o clima estava ideal para descansar, e se ela desse uma chance, entenderia o que ele estava dizendo. Alguns minutinhos depois, ele se levanta e percebe que a Asuna capotou, a bichinha estava até babando, e como ele não poderia deixar essa dama sozinha lá dormindo, ele fica vigiando ela até o pôr do sol, que quando finalmente acorda, como agradecimento por manter a vigia para que ninguém atacasse ela durante a soneca, Asuna oferece pagar uma refeição. Infelizmente, o momento no restaurante é interrompido por um grito do lado de fora. Lá os dois encontram um jogador pendurado com uma espada espetada no seu peito, um pouco antes de desaparecer, mas tem algo estranho nisso, pois ninguém pode ir de base em uma zona segura, com exceção de duelos, e como não houve mensagem de vencedor, e não há qualquer jogador com indicador vermelho, talvez os inimigos tenham descoberto uma forma de burlar o sistema. Começando uma investigação, Yoko, a jogadora que gritou inicialmente, alega que era amiga da vítima, chamado Kens, e que só viu seu colega empalado e não sabe como esse evento ocorreu. Agora, os dois seguem em busca de informações sobre a arma do crime, indo até o bombado Ágil, que também virou comerciante. Ele observa que a lança foi forjada por um jogador chamado Greenlock, um nome que é familiar para Yoko, pois está relacionado à sua antiga guilda, Golden Apple. Eles haviam encontrado um anel raro e votaram a favor de vendê-lo, então a líder Griselda tomou posse do item para vendê-lo, mas acabou sendo mandada de arrasta para cima por alguém, deixando para trás seu marido Greenlock. Visto que mais ninguém sabia sobre esse anel, exceto integrantes da guilda, a suspeita que isso seja uma retaliação contra aqueles que não queriam que o anel fosse vendido. Entre as pessoas que votaram estão Yoko, Kens e Schmidt, que deixou a guilda para lutar na linha de frente com a Aliança dos Dragões Divinos. Eles então arranjam uma conversa entre os dois restantes, mas Yoko começa a surtar, achando ser o espírito vingativo de Griselda, que veio acabar com todos eles. Nesse ponto, ela senta na janela, quando de repente seus olhos se arregalam e ela cai com uma adaga nas costas, simplesmente se degradando e fim da linha para essa personagem. Quando vão dar uma olhada, o culpado talvez seja uma figura encapuzada no telhado da frente deles. Nosso protagonista até tenta capturá-lo, mas o mesmo usa um cristal de teletransporte e escapa. Pior que esse evento quebra o psicológico de Schmidt, que acredita agora ser o fantasma de Griselda. E já mais tarde, os dois investigadores refletem sobre esse pressuposto fantasma. Afinal,
porque ele precisaria usar um cristal de teletransporte para fugir. Enquanto o nosso protagonista fica pensativo sobre isso, Azuna oferece um lanche para ele, que fica até surpreso que ela saiba cozinhar, mas acaba se atrapalhando e desperdiçando a comida. E o fato de ver o lanche desaparecendo em sua frente traz uma epifania sobre como os assassinatos foram realizados. Acontece que o HP de um jogador não pode ficar abaixo de 0 dentro da cidade, mas a durabilidade de um objeto sim. A armadura de Cains perdeu toda a durabilidade e quando ela se desintegrou, ele pegou um cristal para se teletransportar, criando uma morte bem conveniente. Yoko fez o mesmo esquema, destruindo a sua capa com uma adaga e se teletransportou no mesmo momento em que caiu da janela. E talvez, para atar as pontas no caso de Griselda, Schmidt seja o alvo desses vilões. E por falar no grandão, ele foi visitar o túmulo da sua antiga líder, quando 2 figuras misteriosas apareceram em sua frente. Não passando nem o Wi-Fi com medo de fantasmas, ele confessa sua participação no crime. Ele conta que após a votação, ele encontrou um cristal de teletransporte em seu inventário, junto com as instruções escritas para configurar o seu destino ao quarto que Griselda estava hospedada. Mas ele não faz ideia de quem lhe deu essas instruções, e quando ele finalmente fala tudo o que sabe, os 2 encapuzados revelam ser Cains e Yoko, que usaram essa estratégia para arrancar a confissão do seu ex-colega. No entanto, ele recebe um ataque paralisante de 3 figuras, que por sinal eram membros da guilda de assassinos, Laughing Coffin. Seria o fim do rapaz, mas quando estava prestes a ser mandado de base, nosso protagonista aparece, e obviamente que os meliantes iam meter o pé dali. Afinal, encarar alguém de nível alto não é favorável para os bandidos. Kirito comenta sobre o que aprendeu de Asuna sobre a mecânica de casamento do jogo. Quando os jogadores se unem em um matrimônio, seu inventário e armazenamento são compartilhados. Mas o que aconteceria quando alguém morre? Tudo vai para o esposo, ou seja, o anel deve estar na posse de Greenlock, que por sinal teve a ajuda dos membros da Laughing Coffin para silenciar sua esposa. Do lado de Asuna, ela rende o vilão próximo do túmulo, e agora temos o real motivo dessa trama. Ele revela que também eram casados no mundo real, e ela mudou bastante quando eles começaram a jogar Sword Art Online, mas acabou não aguentando a pressão do risco de vida. Ao mesmo tempo, ver também sua esposa assumindo a liderança, ele não aguentou e se livrou dela. Ao escutar isso, Cains e Yoko pedem para que eles mesmos lidem com o criminoso, o levando embora. E com o mistério resolvido, os 2 detetives se viram para o túmulo e vem o fantasma de Griselda, os agradecendo. Um tempo se passa e nosso protagonista visita uma loja de armas da ferreira chamada Elizabeth, ou Liz, para os mais chegados. Ele procura uma espada que seja tão forte quanto a sua espada, Elucidator. Ela lhe mostra então uma das espadas mais poderosas da loja. O jovem pede para testar sua durabilidade, tentando quebrar sua própria espada. Só que o que acontece é o contrário. Em um único golpe, só pela cara de desespero da ferreira, vocês já imaginam, né? A espada da garota simplesmente é debulhada, o que deixa a ferreira putaça da vida, em ter colocado a qualidade do seu trabalho em dúvida, pois se ela tivesse os materiais certos, poderia forjar uma lâmina melhor que a sua atual. Para tal, ela precisaria de um metal raro que cresce no estômago de um dragão comedor de cristal, no andar 55. E obviamente que Kirito vai topar essa aventura. E assim, ambos começam a busca dos materiais em uma montanha gelada até o dragão, que ao chegar lá, o nosso protagonista pede que Liz se esconda. E apesar dela insistir que pode ajudar, não deu nem tempo, pois Kirito basicamente sola o dragão. Infelizmente, em um descuido, muito por confiança dela, Liz é empurrada em um precipício e seu guarda-costas chega junto para maciar a queda dela. Agora ambos estão em um buraco que bloqueia a pedra de teletransporte, então eles devem acampar ali mesmo. E quando Liz finalmente acorda, ela encontra nosso protagonista cavando na neve. Ele acaba de encontrar o minério que procuravam, e na real, esse minério simplesmente é o tolosso do dragão comedor de cristal, e eles previamente esquecem do perigo, já que nesse jogo, os dragões saem para caçar à noite, e já que é de manhã, o lagartão mergulha em sua toca para dar bom dia. Pensando rápido, nosso protagonista pega a ferreira no colo, sobe na parede e dá um mortal carpado para usar o dragão como Uber para sair da caverna, indo do limbo aos céus em poucos instantes. Voltando com os materiais em mãos, Liz forja a espada que Kirito estava buscando, mas ao invés do pagamento em dinheiro por essa obra magnífica, ela pede apenas para ser sua ferreira pessoal, daquelas que quer cuidar dos seus equipamentos todo dia quando ele voltar para casa. E olha que o clima só não esquentou mais, porque a Azuna invade o lugar preocupada com sua amiga, obviamente empatando a foda. O pior de tudo é que Liz percebeu que a Azuna também tá caidinha pelo nosso protagonista.
e ela resolve dar uma fugidinha da sala para ficar depressiva do lado de fora. Ao invés de encarar essa rivalidade, ela cede de coração partido. Ao menos agora ela sabe que poderá contar com ele em momentos difíceis. Bom, agora já faz praticamente 2 anos desde o início de Sword Art Online, e pela primeira vez, o nosso protagonista caça um item de qualidade S, e essa é a carne de Rogout Rabbit. Ele até tenta vender a carne para o comerciante ágil, já que não tem habilidade de culinária autossuficiente para prepará-lo. Mas essa é só uma deixa para a Asuna entrar em cena junto com seu outro membro da guilda e seu guarda-costas, Kuradil. Ela tinha acabado de maximizar sua habilidade culinária e concorda em cozinhar o coelho se eles dividirem igualmente a comida, além de convidá-la para jantar na sua casa. Isso significa que esse guarda-costa, um cara de bunda, será dispensado, que fica ofendido em saber que o nosso protagonista é mais forte que ele. Durante o date, Asuna declara sua preocupação que o jogo deve estar se tornando muito desafiador para um jogador solo, e reforça com Kirito para trabalhar em dupla na exploração, ou melhor, força o garoto a trabalharem juntos. Então, logo na manhã seguinte, os dois se encontram para irem às masmorras, mas Kuradil vem logo atrás, querendo exercer seu trabalho. E pela reação da garota, parece mais que ele é um stalker psicopata, isso sim. E irritado com a intromissão do nosso protagonista, Kuradil desafia Kirito para um duelo. Que péssima escolha desse Zé Ruela, que simplesmente teve sua espada indo pro saco. E se recusando ainda a aceitar a derrota, ele saca uma adaga. Mas dessa vez é sua chefe que se intromete, mandando ele pastar. E finalmente ele cai na real e cai fora de lá. E agora, os dois jovens seguem para explorar uma dungeon no andar 74. Depois de um tempo na masmorra, eles se deparam com a sala do chefe. E com um cristal de teletransporte preparado em mãos, eles abrem as portas gigantes para encontrar o Baphomet de olhos azuis. E fizeram bem em não pensarem nem por segundos antes de fugirem. Após o ocorrido, os dois sentam para refletir sobre como derrotar o azulão. E no meio do papo, a guilda de Clan aparece e o Ruivinho fica surpreso em ver nosso protagonista com a Asuna, já que ela é bem famosa, a ponto dos machos ali tudo ficar gadando em cima dela. Enquanto isso, mais uma guilda aparece com uma galera fortemente equipada e com aparência de exaustos. O líder exige que eles passem os registros do mapa, visto ser responsabilidade da galera que desbravam o fronte. Nosso protagonista nem perde tempo discutindo, pois já queria compartilhar as informações de qualquer maneira na reunião estratégica contra o chefe do andar. Mas percebendo como os membros dessa guilda estão acabados, eles tentam avisá-los para não enfrentarem o chefe no momento. Comentário que o líder desse exército ignora, levando sua própria tropa para um destino cruel. Nosso protagonista e Asuna correm ao ouvirem gritos. Os arrombecks estavam levando uma surra, pois nessa sala, depois de um tempo, os cristais de teletransporte não funcionam, assim como aconteceu com a ex-guilda de Kirito. Com o líder da galera se desfazendo na frente deles, o racional de Asuna vai pro saco, e ela parte para salvar o máximo possível de pessoas. Ela, Kirito e Clan até tentam dar um jeito de chamar a atenção do chefe, ao mesmo tempo que manobram para salvar a bunda da galera. Mas vendo que eles não terão boa chance de sair dali com vida, nosso protagonista resolve ser o herói da vez. E com a estratégia de ofensiva total, Kirito revela sua habilidade única, o uso de 2 espadas, juntamente com o golpe Starburst Stream e uma rajada insana de golpes rápidos. Ele simplesmente tanca todo o dano recebido e basicamente sola o chefão, ficando somente um tiquinho de HP restante, quase indo de arrasta. Depois disso, Kirito fica no chão, todo acabado, recebendo um abraço apertado de Asuna. Valeu a pena, vai? Um tempo depois desse ocorrido, a notícia dele ter solado o chefão vaza, e ele mal consegue sair de casa, pois tá todo mundo cercando o cara para saber os seus segredos. Essa também não é a única notícia ruim. Asuna é obrigada a levá-lo a conversar com Heathcliff, líder da sua guilda, Knights of the Blood. Ele não está exatamente feliz com o fato da influência dele estar levando a Asuna, que é uma das líderes, a deixar os deveres da guilda de lado. Então logo, ele o desafia para um duelo, e se nosso protagonista, que é o novo herói do jogo, ganhar, eles cederão a Asuna, mas caso contrário, ele deve se tornar um membro da guilda deles. E obviamente que Kirito não ia fugir de uma parada assim, já que é isso muito bem o estilo dele. Então duelo aceito. No entanto, Heathcliff não é pouca bosta não. Nunca ninguém viu seu HP chegar perto do vermelho. Será que hoje seria a primeira vez? Veremos. O duelo começa com Kirito caindo pra cima com sua velocidade, enquanto tenta quebrar a defesa quase impenetrável do líder vermelho. Ele acerta de raspão o seu rosto e quando finalmente causa outra abertura para finalizá-lo, parece que o tempo do mundo diminui e seu ataque é bloqueado. Assim, ele sofre um contra-ataque e agora será forçado a se juntar à guilda desses cavaleiros.
quem foi que disse que protagonista não perde duelo? Já nos seus aposentos, Azuna pergunta por que ele se recusa a ingressar em uma guilda. Aqui, ele finalmente rasga um pouco do seu coração em relação à culpa que carrega, por não conseguir salvar sua antiga guilda. Agora que ele entrou para a guilda, precisa de treinamento para jogar em equipe. Logo ele, um player solo. Para piorar, seu parceiro é Kuradil, e eles estão sendo supervisionados por Godfrey. Depois de uma sessão de treinos, eles param para almoçar em um local rochoso, momento perfeito para a emboscada do inimigo. A água deles foi envenenada por um composto paralisante, e adivinha o culpado? Incapacitados, não há nada que Kirito e Godfrey possam fazer, e o superior é o primeiro a ser despachado. Enquanto Kuradil caminha para finalizar nosso protagonista, ele revela ser membro da Laughing Coffin. Não que isso seja importante para o nosso protagonista, pois com algumas espetadas, a sua vida desce rapidamente até o último segundo, sendo salvo por Azuna, que o estava monitorando esse tempo todo. Quando ela viu que o símbolo de Godfrey havia desaparecido, ela correu para ajudá-lo, rendendo rapidamente o inimigo que fica de joelhos clamando por misericórdia. No entanto, isso era puro fingimento. Ele rapidamente desarma a garota, e nosso protagonista absorve o ataque antes de empalar o agressor com sua mão. Já era, ele acaba de cometer um player kill. Ao menos, isso também abriu sua mente para se render a Azuna. Na real, os dois já queriam, só nenhum tinha dado o primeiro passo. Pega essa beijola. E a parada escalou rapidamente, viu? Eles dormem juntos na mesma noite, arranjam uma casa no 22º andar e se casam. Relacionamento relâmpago. Só faltou ela parecer grávida, né? Já no terceiro dia de casados, ambos decidem dar uma voltinha no bosque, pois Kirito queria surpreender sua dama com uma clássica história de terror. Ele ouviu rumores de outros jogadores que viram um fantasma branco, perambulando pelas árvores. E assim que as palavras saíram de sua boca, Azuna observou uma garotinha com essas características. Eis que a alma dela sai e volta do corpo, mas não era um fantasma, e sim uma garotinha perdida. O estranho é que ela não tem um cursor de jogador, ao mesmo tempo que não é um NPC ou uma condição de uma quest. Quando a garota finalmente acorda, ela comenta que seu nome é Yui, e quanto ao resto de suas memórias, zero. Em sequência, ela basicamente faz a adoção reversa, chamando ambos de mamãe e papai. Muito fofa, mas independente disso, eles precisam investigar se alguém a conhece, seja familiar ou até mesmo um amigo. Então eles descem até o primeiro andar, onde a maioria dos jogadores residem. Lá eles percebem algum grupo de valentões extorquindo um grupo de crianças e uma freira, o que merece uma tratativa drástica como uma das espadas nas nádegas. E com a galera a salvo, Yui começa a apontar para o céu, dizendo algo sobre o coração de todos e de sempre ter vivido no escuro. Nesse mesmo tempo, um ruído alto atinge a todos e a garota desmaia. Ela é levada até uma igreja, onde apenas a jogadora com roupa de freira cuida de todas as crianças do jogo. Mas ela nunca viu essa baixinha antes. Lá eles também recebem a visita de Yulier, uma das líderes dos valentões da cena anterior. Ela veio agradecê-los por colocar os soldados na linha antes deles solicitarem ajuda deles. Ela detalha como a sua guilda se tornou corrupta e mal gerenciada desde quando o jogador chamado Kibal assumiu parte da liderança, o mesmo que mandou seus jogadores para o andar do Bafomé de Olhos Azuis. Depois daquele fracasso, ele até poderia ser quicado da guilda, mas em uma manobra ardilosa, ele conseguiu atrair o líder Finker para uma dungeon para depois abandoná-lo por lá. E ainda pior, desarmado justamente para se livrar dele e assumir o total controle da guilda. Apesar das dúvidas sobre a história, Yui afirma que Yulier está falando a verdade. O grupo então desce para buscar Finker, que ainda estava vivo em uma zona segura. Porém, quando eles se aproximam, ficam cara a cara com um monstro de nível altíssimo, porque todo bom RPG tem que ter um ceifador sinistro poderoso. O casal não tem a menor chance contra ele, isto é, até Yui tancar a foice do monstro, revelando ser um objeto imortal. Logo depois, ela invoca uma espada flamejante, detonando o chefe em um único golpe. Parece que ela finalmente recuperou suas memórias. Após isso, ela chama os dois para uma salinha e explica como o servidor do jogo é gerenciado pelo chamado Programa Cardinal, e que Yui é apenas uma inteligência artificial destinada a prestar suporte mental aos jogadores. Porém, no dia do lançamento do jogo, ela foi ordenada a cessar suas atividades. Presa e sozinha, ela ficou por 2 anos monitorando os desesperos da galera e acumulando erros em sua programação por ser impedida de trabalhar. Até que um dia, ela encontrou 2 pessoas especiais expressando um comportamento mental raro no jogo, com alegria e amor. Foi quando ela partiu para encontrá-los. Infelizmente, por usar o console de Game Master para deletar o chefe, o programa Cardinal a localizou, e entendendo a execução errônea da sua atividade, começou a deletá-la. Mas não na frente do papai Kirito hacker, né? Aproveitando o acesso ao console de GM,
em segundos ele cria um item no jogo contendo o programa de Yui. Assim eles poderão restaurá-la em outra plataforma. Com isso, o casal aproveita mais uns dias de folga até receberem a convocação de Heathcliff, solicitando seu retorno na linha de frente. Eles informam que encontraram a sala do chefe para o próximo andar, porém metade do time de batedores foi presa na câmera do inimigo, o que os impediu de teleportar. Além do time externo, não conseguiram identificar o monstrão. Isso demandará uma força-tarefa sólida, com players de nervos de aço, até Clem e Ágil vieram para ajudar. O grupo inteiro invade a sala que aparenta estar completamente vazia, até que o ceifador de crânios cai do teto, já podando 2 caras em um único golpe. Um após o outro, esse esqueletão vai mandando a galera de base, como se estivesse cortando manteiga. Só os personagens com trama relevante conseguem tancar o grandão e produzir algum dano. Aos poucos, o ataque em conjunto do grupo vai demolindo o corpo do esqueleto, até chegar naquele 1% interminável, momento de rage completo para detonar os últimos ossos e despachar o caveirão de vez. É uma vitória quase impossível. Eles ainda têm mais 25 andares pela frente com chefes ainda mais poderosos. E fica aquela dúvida, será que eles vão conseguir terminar o jogo? Aqui nosso protagonista tem mais uma daquelas suas epifanias ao observar Heathcliff. Pensando que ele teria privilégios parecidos com a Yui, ele lança um ataque contra o capitão apenas para ver o indicador de objeto imortal. Ele ficou todos esses anos pensando o seguinte: por que criaram um jogo de RPG se você não vai jogá-lo? E onde estaria o criador do jogo observando todos os players? Sua hipótese após o duelo que teve com Heathcliff é que ele fosse o próprio Kayaba Akihiko. Pois é, ele confirma sua verdadeira identidade, revelando também ser o chefe final do jogo. Ele sempre pensou que enfrentaria Kirito no final, em um plot twist bem clichê, porém visto que sua identidade foi revelada antes do que ele pretendia, ele também terá que partir, mas antes disso, ele paralisa todo mundo e dá uma chance ao prota de duelar até o final dos pontos de vida, colocando em jogo a seguinte condição: se ele vencer, será o fim do jogo e todos os players serão desconectados com segurança, e apesar do pedido contrário de Asuna, esta pode ser a única chance de sobreviver. Ele então aceita o duelo, e ambos começam a trocar golpes. Mesmo assim, esse chefe tem clara vantagem, pois projetou o jogo e conhece todas as habilidades e golpes. Para piorar, no meio do combo, a espada forjada por Lee se parte, deixando Kirito sem defesa. Seria seu fim, se Asuna não tivesse se jogado na frente e se sacrificado por ele. De qualquer forma, ele perdeu completamente o seu espírito de luta, e Kayaba decide também enviá-lo para outro mundo. Isso era o que ele pensava, né? Só esqueceu que um protagonista sempre recebe um hack nível Deus, e com a força de vontade, ele se recusa a morrer sozinho. Em seu último suspiro, ele empala o vilão, e ambos se desintegram, dando início ao fim do jogo. Após termos uma breve vista geral de Aincrad, a cena nos leva para uma plataforma aos céus, junto com Kirito, Asuna e Kayaba Akihiko. Enquanto assistem o mundo ser apagado da existência, os jovens perguntam o motivo desse cientista ter criado um jogo com penalidade real de vida. Em suas palavras, ele não se lembra ao certo, apenas queria criar um lugar que superasse as leis e limites da realidade. Só que no processo, ele encontrou alguém que superou até os limites da sua própria criação. Na sequência, ele se despede ambos, para termos um final emocional entre nosso protagonista e Asuna se abraçando até os últimos segundos de vida desse jogo. Agora, nosso herói acorda no mundo real, todo esquelético, após 2 anos internado no hospital, e com apenas um objetivo: encontrar sua amada Yuki Asuna. E é assim que termina a primeira temporada desse anime maravilhoso, pessoal. Se você gostou desse vídeo e quer que eu traga as outras temporadas dessa obra, dá aquela macetada no like, escreve aqui nos comentários, fechou? Um abraço a todos, fiquem com Deus e valeu!